Hey guys, então eu acabei de assistir o episódio 10, sei lá, tipo, quase chorei no início. Nossa, eu quase chorei muito no início desse episódio, foi tipo muito incrível, pra mim foi tipo muito triste. E ainda no final, ele lembrou tudo que aconteceu no episódio 9, no final do episódio 9, em que eu quase chorei também. E foi um episódio bem focado na vida colegial deles, e foi interessante. Sério, se tiver outra pessoa pra ser par com o No, tinha que ser o On, porque ele é muito engraçado. Ele é o personagem no Gu, o personagem cool mais interessante que eu acho que eu já vi num drama, por causa que ele realmente faz algo útil, ele é super engraçado, as poucas participações que ele tem, ele serve pra alguma coisa. E eu gostei bastante dele. Gostei da crítica que fizeram sobre o lance de homossexuais não poderem participar de algumas coisas dentro da escola porque pode envergonhar as pessoas e não é legal isso. Acho que tem que ser direitos iguais para todo mundo, seja homem, mulher, homossexual ou não, heterossexual, independente de qualquer coisa. Eu gostei que a Panga é minha personagem favorita, então, fora os protagonistas, então eu gostei de ver o amadurecimento dela, abrindo mão do lance de gostar de yaoi e tal. O menininho que ela chipava com o outro, que eu acho muito bonitinho, eu acho que é Pop o nome dele, ele ele tá puxando por ela, né? Tô bem ansioso por esse storyline. Tô bem triste com esse episódio. Penúltimo episódio. Ele tava lá, ele tava lá, ele tava lá, ele tava lá. Eu amo esse drama. O Pão tava lá, o Pão tava lá, o Pão tava lá. Bom, esse episódio teve muitas emoções. Começou ele bem estranho com o Pão falando com a Pang sobre, tipo, estudar, alguma coisa assim. E ele tava meio que seguindo em frente. Isso tava me deixando muito triste. Eu já, tipo, comecei assim, tipo, o drama, tipo, com lágrimas, já de novo, pra falhar. E daí deu aquele lancinho da Did com o fato dela não querer um menino pobre. Uma coisa eu acho muito interessante que ele falou, aquele menininho, o Con, ele diz assim que é triste, né, ver que você entra na vida de uma pessoa só pra ser uma lição ruim e tal. Que talvez ele não fosse bom o suficiente, que a Did tinha outras opções, né, melhores. E o No fala que pelo menos existiram boas memórias e que eles puderam estar juntos e tal. Até aí tudo bem. Foi aí que apareceu aquele menininho que eu já tava achando que ia ser alguma coisa do No, o chefe de torcida, e eu fiquei muito bravo, porque o que ele quer com o No, eu não gostei disso. Mokona também não gostou, e tipo, a gente ficou bem chateado. Não, pensa só, do nada uma pessoa vai lá e te oferece tipo uns 30 e poucos, parecia tipo muito caro, tipo umas 300 reais, sei lá, pra comprar umas baterias. Então uma bateria é um negócio caro, deve ter sido o quê? Uns 100 conto pelo menos. Uma pessoa estranha que você tem pouco contato, simplesmente precisa de dinheiro e você dá. Daí acontece o seguinte. Quando o líder da equipe de torcida tá conversando com o No depois de ter emprestado dinheiro pra ele, que é uma coisa super normal fazer com uma pessoa estranha, né, emprestar dinheiro, o líder de torcida sai e esquece comida com o No. O No liga de volta pra devolver. A letra da música do toque que o menino deixou pro No ouvir enquanto ele ligava. Enquanto o menino não atende o celular. Eu tenho uma paixão secreta por você, mas você provavelmente não nota. Eu não tenho coragem suficiente para confessar meus sentimentos. Tenho medo que você mude. Como eu posso parar quando você é mais adorável que qualquer outra pessoa? Como dizer não? I hate it! Odiei. Ei, vai mandar presentinhos pra sua avó. Ah, ah. Sério, desnecessário isso. Odiei. Pior cena.
Ah, daí teve aquele draminha da menina que mora com o namorado, que não pode, que o amiguinho dela gostava dela também. E daí, blá 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 blá. Ah, interessante. Então o Ur começa a falar que tava com o No, tá, sei lá o que, jantaram juntos. No liga pro Pun. E o Pun fica todo felizão, tipo, fica querendo, tipo, se mostrar pro Ur. E eu adorei aquela cena, tipo, eu fiquei, yes! Mas depois acontece aquela ceninha do Ur tentando botar o brindezinho no No. E o No tava toda hora olhando pro Pum. Tipo, não faz isso na frente do Pum. E daí o Pum, puto, mas eu também estaria. Eu também estaria, de raiva que eu tava daquele menino chato. E o pior é que o Ur, ele é bonitinho, mas, cara, tem aqueles angels inteiros pra você. E que ele quer pedindo ajudinha pra qualquer um que aparece, aceitando ajuda de qualquer um, pra depois dar comidinha, vai dar comida pra eles no dia do evento, que eu tô ligado? Então, não. Daí, depois disso, eu concordei super com o fato do No tá vendo o Puno na frente dele quando a empregadinha vai dar o suco de... não, leite de soja. Porque, tipo, tá certo ele ficar culpado mesmo. Pô, o carinho que você decidiu largar, porque basicamente você decidiu. Não deixa sua namorada pra ficar comigo, porque ela é uma menina, tem que proteger ela e blá blá blá. Então, aí você vai lá e dá papo pro outro. Aqui, ó, aqui. Mas também minha guarda baixou completamente quando o Luna aparece na frente da casa do No. Tipo, eu. Yes! Agora eu vou pro último episódio e vai ser traumático. Ah, Esparta!